Glória a Deus. Que presença. Amém. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9, versículo 32. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós bendizemos o teu santo nome. Atos capítulo 9, versículo 32. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quero encorajar você nessa noite a manter o seu espírito aceso à presença de Deus. Sinto que há algo que o Senhor está trazendo aqui nessa noite que vai realmente transformar a sua vida. Não são apenas palavras, mas há uma transferência do trono de Deus para nós nessa noite. Quantos querem nisso? Diga amém. Sabe, abre o seu coração, abre o seu espírito para receber. Atos capítulo 9, versículo 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Diga comigo, 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e em Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Pai, nós oramos nessa noite, nós cremos na Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Deus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu coração. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Pai, eu quero tomar autoridade nessa noite desse ambiente e submeter ao Senhor, ó Pai. Eu repreendo todo espírito de mudo, de surdo, toda cegueira espiritual. Eu repreendo toda luta nas nossas mentes e nos nossos corações. E oro para que os nossos pensamentos estejam cativos ao senhorio de Cristo. A palavra que o Senhor quer ministrar nessa hora. Senhor, bendito é o Teu nome. Obrigado pelas obras que o Senhor está fazendo nesse lugar, nessa hora. Oro para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre a vida dos Teus filhos. Oro para que nós possamos ter um novo entendimento, ou que o Senhor relembre coisas que estão no nosso espírito. Obrigado, a Deus, pelo Teu amor infinito. Obrigado pela Tua presença que em nós habita. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos lendo na palavra de Deus uma história muito interessante da vida do apóstolo Pedro. Pedro foi um homem que foi transformado por Jesus. Foi um homem simples que, no encontro que ele teve com Jesus, a sua vida foi completamente modificada. É isso que Jesus faz conosco quando nós temos um encontro com Ele. Ter um encontro com Jesus te faz com que o seu propósito, o seu destino seja liberado. O encontro com a religião não te liberta, mas o encontro com Jesus te liberta. Vocês estão comigo ou não? E Pedro foi esse homem que teve esse encontro profundo com Jesus. Ele caminhou com Jesus durante 3 anos e meio. E ele aprendeu com Jesus. Jesus
morre, ressuscita, vai aos céus. E Jesus libera sobre Pedro um destino. Ele sabia que Pedro seria o líder da igreja. Pedro seria o homem usado por ele para trazer o evangelho, para liderar os outros 11 discípulos. E ali nós vemos que Pedro, anos depois, esse homem chamado Pedro, ele simplesmente agora começa a viajar por toda parte. Ele já tinha passado por algumas coisas. E ele vai a esse lugar. Ele viaja por toda parte, a palavra de Deus fala. E ele chega nesse lugar, nessa cidade de Lida. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Havia 8 anos em que esse homem estava acamado. 8 anos que esse homem era conhecido como paralítico. 8 anos que esse homem simplesmente não saía daquele lugar. 8 anos em cima de uma cama. Era o destino dele, a medicina da época não tinha como transformar a vida de Enéas. Era impossível aos homens. Mas sabe de uma coisa? A visita de um homem cheio do Espírito Santo, a visita de um homem cheio de Deus, e esse homem cheio de Deus chamado Pedro, mudou a história da vida de Enéas. Vocês estão comigo ou não? Uma visita, durante 8 anos esse homem estava acamado, mas a visita de Pedro mudou a história de Enéas. Sabe o que eu sinto nesses dias? Deus tem chamado homens e mulheres para serem aqueles que vão transformar o curso. Existe o curso natural das coisas, existe, sabe, aquela sentença que foi dada sobre as pessoas, mas homens de Deus, quando eles chegam num lugar, homens de Deus transformam aquela realidade. Talvez aquele Enéas ia passar o resto da sua vida se Pedro não tivesse ido à sua casa. Mas Pedro foi. Ele encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Quantos aqui querem ser usados por Deus para curar enfermos e expulsar demônios? Diga amém. Naquele dia, nós vemos que Pedro chega na casa de Enéas. Sabe o que eu acho mais poderoso aqui? A Bíblia não relata que Pedro faz uma oração pedindo se era da vontade de Deus que Enéas fosse curado. Pedro simplesmente chega para Enéas, 8 anos, e profetiza sobre a vida dele, libera uma palavra: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Talvez aquele homem podia ter pensado: tem 8 anos que eu sou desse jeito. Tem 8 anos que eu estou nessa cama. É a minha identidade. Eu sou conhecido como o paralítico. É a casa do paralítico, é a casa do paralítico Enéas. Mas Pedro não olhou para isso, ele liberou uma palavra. E a Bíblia nos diz, ele se levantou imediatamente. Aquele homem, em uma visita de Pedro, se levantou, foi curado e saiu daquela cama. Sabe, querido, eu aprendo algumas coisas nessa história aqui. Eu aprendo que Deus tem nos chamado, existe um chamado de Deus para esses homens e mulheres que vão entrar em certos lugares e vão modificar aquela realidade. Pessoas que vão trazer para a casa dos seus amigos, dos seus parentes, não apenas uma palavra de consolo, mas uma palavra de autoridade. Pessoas que vão transformar realidades. Eu sei, existe uma realidade daquele homem ser acamado e ser paralítico, mas também existe uma realidade dos céus. Homens e mulheres de Deus chegam num ambiente e transformam aquela realidade. Quantos creem nisso? Diga amém. Aquele homem se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Imagine isso. Esse homem agora que era acamado por 8 anos, começou a andar, e o testemunho daquilo que Jesus tinha feito na vida dele através de Pedro agora fica viralizado. E a Bíblia nos diz que as pessoas se converteram ao Senhor. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Aleluia. Quando Deus nos usa para trazer um milagre na vida de alguém, não é apenas aquela pessoa que é salva, mas talvez uma cidade inteira. Vocês estão comigo ou não? Uma família inteira é curada, uma família inteira é transformada. Mas o testemunho de Pedro não fica só por ali. O testemunho de Pedro se estica a Jope.
E a palavra nos ensina algo poderoso. Ela diz que havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. Olha que interessante essa história. Essa mulher, que era uma mulher piedosa, que era uma mulher de Deus, essa mulher pega uma enfermidade e ela morre. E sabe o que acontece? Os seus amigos se rejeitam a aceitar a morte dessa mulher. Quantos querem amigos assim? Diga amém. Aquela mulher fica doente, morre, e os amigas dela falam assim: não, você não vai, chegou a sua hora não. Dorcas, não chegou a sua hora. Nós não aceitamos. Sabe o que eu sinto hoje? Eu sinto que faltam pessoas que entendam um pouco mais sobre o reino de Deus. Pessoas que sejam perseverantes. Pessoas que entendem que elas têm um chamado de Deus para mudar o curso das coisas. Nem todo mundo que morre e passa por certas enfermidades é a vontade de Deus. Você sabia disso? Tem coisas que nós estamos passando na vida que não é o coração de Deus para aquela situação. As pessoas estão passando, sabe, aquele rumo de morte. Imagina aquele homem paralítico, 8 anos. Talvez muitos de nós, se chegássemos lá e fôssemos orar para ele, na casa dele, alguém vem visitar aqui, nós olharíamos para ele e falaríamos assim: olha, que Deus sustente a sua família, que Deus te abençoe. Mas nós não oraríamos por cura. Nós não liberaríamos o sobrenatural de Deus na vida daquele homem. Mas Pedro não foi lá para consolar aquele homem. Pedro não foi lá para ficar com dó daquele homem. Pedro foi lá porque ele tinha o poder para curar a vida daquele homem, para mudar o futuro daquele homem. Jesus nos deu o poder, nós recebemos o Espírito Santo, não para ficar consolando as pessoas, mas nós recebemos o Espírito Santo para trazer uma transformação radical. Essa mudança que aconteceu na vida de Dorcas, de Enéas, agora se estende para a vida de Dorcas. Essa mulher falece. Suas amigas sabem que Pedro está por perto. E olha que poderoso isso. Elas chegam, mandam chamar Pedro. Pedro foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. As suas amigas rodearam Pedro, mostrando tudo que ela tinha feito, o coração dela. Elas intercedem pela sua amiga. E Pedro agora faz com que todas saiam do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta e disse: Tabita, levante-se. Olha que poder isso. Aquela mulher já estava morta, mas a intercessão das suas amigas rejeitaram aquele fato. Elas clamaram até que houvesse um milagre. Sabe o que eu vejo hoje em muitas pessoas? Nós desistimos no primeiro momento. Quando algo ruim acontece, quando algo que nós não estamos esperando acontece, o que a gente faz? A gente desiste. A gente não ora. A gente não persevera. A gente não levanta um clamor. Nós não buscamos o sobrenatural de Deus. Mas essas mulheres se recusaram. E elas chamaram um homem que aceitou o sobrenatural. Ela aceitou o desafio. Eu não sei quantos anos mais viveu essa Tabita, mas eu sei que ela foi curada. Eu sei que ela não foi antes do tempo. Vocês estão comigo ou não? Ela não foi antes do tempo. A palavra nos fala então: chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Quando Deus realiza milagres e sinais, muitas pessoas vão ouvir desses sinais e desses milagres, e elas vão crer em Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Elas vão crer em Jesus. Pedro se levanta. Agora eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 12, mais à frente. Lá em Atos capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver algumas coisas interessantes. O que eu quero trazer para você nessa noite? Eu quero trazer para você entender.
que Deus está buscando pessoas que eles mudem o curso de destruição e morte. Pessoas que se levantem e mudem o curso, que mudem a sentença de destruição e morte, que às vezes está sobre uma casa, sobre uma família, sobre uma empresa, sobre uma cidade, sobre uma nação. Saber que tem um problema, todo mundo sabe, mas quem tem unção para resolver? Quem tem unção para trazer a libertação? Para trazer a perspectiva do céu? Qualquer pessoa podia chegar perto de Enés e saber que ele estava paralítico. Qualquer pessoa podia chegar perto de Dorcas e saber que ela estava morta. Mas só aqueles que foram enviados pelo Senhor, que entendem o chamado que eles carregam, se levantam para mudar aquela sentença de morte. Em Atos capítulo 12, nós vamos ver que agora o Pedro que mudou a sentença de certas pessoas, agora através da busca e da oração, pessoas vão mudar a sentença que estava sobre a vida dele. Capítulo 12, versículo 1 diz: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento em público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Diga comigo, a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta no alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro, está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Olha que poderoso isso. Pedro agora, nós vemos um momento na vida dele em que Herodes, um homem que tinha um coração maligno, a Bíblia nos diz que ele prende Tiago. Ele tinha prendido algumas pessoas, maltratado outras, e ele tinha um desejo. Agora ele mata Tiago à espada, e viu que isso agradava aos judeus. Isso agradava aos judeus, e ele decide fazer isso com Pedro. Bom, eu entendo a igreja na época. Pedro e Tiago eram acostumados a entrar na prisão, apanhar e sair. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Sabe o que aconteceu? Herodes mata Tiago, irmão de João. Quando Herodes mata Tiago, irmão de João, a igreja fica atenta. A igreja não fica parada. Quando ela vê que Pedro vai ser preso, Pedro é o próximo, a igreja começa a levantar um clamor intenso. Sabe por que a igreja ora? Porque não era chegada a hora de Pedro.
Sabe que eu creio também que não tinha chegado a hora de Tiago. Mas porque Tiago não teve intercessão, ele acaba morrendo. Foi algo muito rápido. Quantas pessoas estão morrendo? Quantos casamentos estão terminando? Quantas empresas estão indo à falência? Quantas igrejas estão sendo terminadas? Simplesmente porque não se levantam homens e mulheres que se colocam na brecha para interceder, para levantar um clamor. Nós simplesmente aceitamos as coisas de forma passiva. Nós simplesmente vamos aceitando aquilo. Essa igreja não aceitou que Pedro morresse. Pedro então foi detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando algo ruim acontece, o que você faz? Quando algo que não estava planejado, o que você faz? Simplesmente pega e aceita e fala, é vontade de Deus. Ou você levanta um clamor e fala, Senhor, faça algo. Deus, faça algo. Pai Celestial, faça algo. Livra esse meu irmão da prisão, livra esse meu irmão da enfermidade. Pai, mude a sorte dessa pessoa. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem para mudar a sorte dos outros. Alguns anos atrás eu li a história de um pastor sul-coreano chamado David Jong-soo. Ele foi pastor da maior igreja do mundo. Eu cheguei aí a essa igreja na Coreia. Uma Assembleia de Deus, é uma igreja interessante. Uma igreja de uma grande influência na Coreia do Sul. E o David Jong-soo conta um testemunho interessante. Ele conta que quando seu filho tinha 5 anos de idade, um dos seus filhos, ele tem 3 filhos, um dos seus filhos tinha 5 anos de idade, na escola, ele recebe a notícia que um homem louco coloca veneno nas frutas da escola. Ele coloca veneno nas frutas. E as crianças daquela escola morrem envenenadas. Mais de 30 crianças estavam envenenadas. Morreram envenenados. E o filho dele estava, e as outras estavam no processo. Ele sabia que o filho dele ia morrer. Os médicos chamam ele e falam, olha, seu filho vai morrer. E o filho dele morre de fato. E eu acho interessante essa história. Porque enquanto ele estava com seu filho lá, passando essa dificuldade, ele diz para Jesus, ele fala, Senhor, eu não aceito meu filho morrer. Eu não aceito meu filho morrer. A Bíblia, ele fala que ele clamou por horas. Enquanto o filho dele estava doente, olha que interessante. Enquanto o filho dele estava doente, ele orou e orou para que Deus não levasse o seu filho. Mas depois de horas que ele orou, horas que ele clamou, sabe o que aconteceu com o filho dele? O filho dele morre. Mesmo depois de morto. Ele viu o filho dele ficar frio, ele viu o filho dele ficar duro. Mas mesmo depois de morto, David Jong-soo não aceita o filho morrer. E ele fala, Senhor, eu não aceito o meu filho morrer. Eu não aceito perdê-lo. E ele diz assim para o Senhor, Senhor, eu não deixarei este quarto enquanto o Senhor não restituir o meu filho. Quantos aqui tem uma fé dessa? Quantos aqui tem uma fé quando você está perdendo algo, perdeu alguém, você simplesmente fala, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu vou perseverar. Querido, um dos maiores problemas dos crentes hoje chama-se passividade. Falta de conhecimento do relacionamento com Deus. Eles simplesmente aceitam. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus é um bom pai. Diga comigo, Deus é um bom pai. Existem coisas que realmente estão no reino celestial. Existem coisas que é a vida. Existem coisas que é o levante do inimigo. E eu sinto nessa hora que homens e mulheres, nós temos que aprender a levantar o nosso clamor. Ele levantou esse clamor ao Senhor. E o filho dele foi ressuscitado. O filho dele viveu. Olha que poderoso isso. Depois disso, quando o filho dele ressuscitou, o filho dele contou ao seu pai.
que ele tinha encontrado Jesus no céu. E ele tinha visto muitos irmãos da igreja lá no céu. Muitos irmãos cristãos falecidos. E ele disse que quando esses irmãos viram ele, falou assim: olha o filho do pastor chegou aqui. E aí Jesus disse para o filho dele: eu não posso manter você aqui, meu filho, porque o teu pai não te deixa vir. Assim eu vou te reenviar para a terra. Imagina esse menino, a experiência que esse menino tem com Deus. Ele está morto. Ele está no céu, ele vê alguns irmãos da igreja. Jesus olha para ele: eu não posso te manter aqui. Seu pai não te deixa. Olha que poderoso isso. Ele reenvia o filho para a terra. Jesus envia o filho daquele homem para a terra. Sabe por quê, querido? Porque aquele pai não aceitou a morte daquele filho. Aquele pai levantou um clamor. Ele entendeu, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que quando nós clamamos, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Sabe, ele sabia disso. Ele levantou esse clamor. O filho dele, anos depois, se tornou um missionário, um homem ativo na igreja. Um homem que servia ao Senhor de todo o coração. Quantos ministérios são abortados? Quantas pessoas perdem a sua família, a sua casa? Eu quero dizer para você, não era da vontade de Deus, não era o coração de Deus. Mas faltou pessoas que intercedessem. Faltou pessoas que levantassem um clamor. Você vai ver na Bíblia vários assuntos como esse. O dia em que Deus queria matar o povo de Israel, Moisés fala: Senhor, se o Senhor for levar eles, leva eu também. Pessoas que se posicionaram. Pessoas que não aceitaram o futuro de uma nação. Uma destruição de uma nação, uma destruição de uma família, a destruição de uma pessoa. Elas simplesmente se importaram o suficiente para levantar um clamor diante de Deus e falar: Deus, não para. Deus, coloca a tua mão. Faça alguma coisa, Deus. Estenda as tuas mãos. Pedro estava preso. Herodes ia matar Pedro. Mas a igreja orava. E ela não orava qualquer oração. A Bíblia diz que a igreja orava o quê? Intensamente. Diga comigo: intensamente. Querido, intensamente não é assim: Senhor, tu sabes. A oração intensa não é: Deus, o Senhor sabe, né, Deus? Seja feita a tua vontade. Isso não é oração intensa, meu irmão. Tem gente que está orando por algo sério. Ele quer orar como? Com preguiça. Ele quer orar assim: Deus, o Senhor sabe, se o Senhor quiser. Ele não derrama a emoção dele, ele não derrama o coração dele, não jejum, querido. Intensamente é intensamente. Senhor, faz. Deus move, Deus move, Deus faz alguma coisa. Muitas vezes nós perdemos guerra sem antes pelo menos lutar. Sem antes pelo menos levantar a nossa voz. Sabe, querido, é engraçado porque nesses muitos anos de cristão, eu percebi algumas coisas. Eu percebi que tem pessoas que eles estão passando por aquilo que eles merecem passar. Você conhece alguém assim? Pode falar a verdade. Nunca é a gente, né? Alguém está passando por isso. Aqueles irmãos que não oram, que não são fiel a Deus, que só vêm à igreja quando bate um vento diferente lá na casa dele. Um tubarão entra, que nem diz aqui o pastor Eunício. E aí eles passam por certos momentos na vida em que eles vão colher aquilo que eles plantaram. E está tudo certo. Você vai ver que o caminho pelo qual eles estão seguindo é um caminho de destruição. Mas tem algo que alguns desses irmãos sabem fazer que me impressiona. Quando a coisa aperta, meu irmão, eles oram intensamente. Eles pedem perdão por tudo, fazem promessa e clama e chora e grita e vão atrás e pastor, pelo amor de Deus, vamos orar e faz campanha e 7 vezes e 10 vezes e 15 vezes eles clamam. Aí você fala: cara, ali não tem como não tem como, ali não vai resolver de jeito nenhum. E ele clama, ele busca, ele clama, ele busca. Sabe o que acontece? Deus faz um milagre. Aí você fica: gente, mas Deus é bom mesmo, está fazendo um milagre para esse irmão. Mas às vezes eu percebo que irmãos que são fiéis, que buscam a Deus, quando eles passam por momentos difíceis, na hora deles se levantarem pela sua família e falar: Deus, eu não aceito.
Senhor, lembra, Deus, daquela promessa. Lembra, Deus, daquilo que o Senhor disse que ia fazer na minha vida. Na hora de se levantarem contra aquela sentença, aquela condenação, eles simplesmente ficam passivos. E acabam perdendo a guerra. Diga a pessoa que está perto de você, querido, não desista. Não desista. Mas Éber, é terminal, tá decidido. Querido, sabe o que está decidido? A sua vida de intensidade e oração. É o seu clamor diante dos céus. É a sua busca. É você ver os anjos de Deus subindo e descendo. É ver o Senhor se movimentando. É você apresentando as suas orações continuamente. Paulo fala que ele sofria de algo. E ele ora ao Senhor 3 vezes. E tem tudo Deus vai dizer sim, não, querido. Tem coisa que Deus vai dizer não, eu sei. Mas, irmão, tem gente que já recebeu um não de Deus sem antes nem ter orado. Ele nem foi para a luta, já falou, acho que Deus não quer. Acho que Deus não quer fazer. Meu irmão, você nem pediu. Você nem guerreou. Você nem se humilhou. Não, meu irmão, vai primeiro. Paulo pede uma vez, Deus fala não. Paulo pede a segunda vez, Deus fala não. Paulo pede a terceira vez, Deus fala não. Ele fala assim, eu tenho, entendi. O Senhor quer me dar graça sobre isso? Receba, amém. Mas contra os outros, que quando eles oraram e clamaram, Deus falou sim primeiro. Algumas pessoas que clamaram não só pela primeira, mas na segunda vez, Deus falou sim. Eles foram perseverantes. Eles intercederam. Eles falaram, Senhor, faz alguma coisa. Estende as suas mãos. Faz uma movimentação. Nós precisamos de homens e mulheres, querido, que não desistam. Homens e mulheres que sejam perseverantes. Que sejam como Jacó, enquanto lutava com o anjo. O anjo fala, deixa eu ir embora. O Jacó fala assim, enquanto você não me abençoar, eu não vou te deixar ir. Enquanto você não me abençoar, eu não vou te deixar ir. Naquele dia, a identidade de Jacó foi mudada. Ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Alguns de vocês, se Deus fala assim, sabe, só para testar você, deixa eu ir, você fala, tudo bem, já que o Senhor está pedindo. Jacó não, eu não saio daqui. Eu sou perseverante. Eu quero ver a transformação. Qual é o preço que você está disposto a pagar em oração? Pelas pessoas que você ama. Pela cidade que você ama. Qual é o preço que você está disposto a pagar pelos líderes? Por homens e mulheres que o Senhor quer que você ore por eles. Pedro estava na prisão. A igreja orava intensamente. E a Bíblia diz que essa oração do Senhor, nós percebemos que essa oração da igreja fez com que as pessoas, fez com que o céu se movimentasse. Na noite anterior, em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. A palavra nos ensina que o anjo do Senhor veio libertar Pedro. Sabe por que esse anjo veio, querido? Porque a igreja orou. Eu amo a história de Jacó, porque a história de Jacó mostra algo interessante. Quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, ele deita no lugar e ele vê uma escada que vai aos céus. E os anjos de Deus sobem e descem. Diga comigo, sobem e descem. Olha que interessante, esses anjos de Deus sobem e descem, não é desce e sobe. Qual que é a diferença disso, querido? Os anjos de Deus precisam subir com alguma coisa. Eles precisam subir com as nossas orações. Eles precisam subir com as nossas petições. Eles precisam subir com algo que nós estamos apresentando diante de Deus. Se os anjos de Deus não sobem com nada, querido, imagine com o que eles vão descer. Com nada, com nenhuma resposta. Se você não pediu, como que Deus vai te responder? Se você não clamou, como que Deus vai te responder? Nós precisamos aprender a clamar. Nós precisamos aprender a pedir. Senhor, faça. Jesus fala, peça. Peça. Para que a alegria de vocês seja completa, peça. Esse é o Deus que nós servimos. Peça. A igreja não aceitou a morte de Pedro. Não aceitou a prisão de Pedro. Então ela levantou um clamor. Olha que interessante. Deus não mudou o coração de Herodes. Herodes era um homem mau. Ele ia matar Pedro.
Já estava decidido. Mas existe um Deus que é maior do que Herodes. Existe um Deus que era maior do que aquele rei. E Deus envia o seu anjo para libertar Pedro daquele cárcere. Pedro é transformado, Pedro é libertado, porque a igreja orava e o sobrenatural de Deus manifestou. O Senhor fez uma provisão sobrenatural. Nessa noite eu creio que o Senhor quer te ensinar mais sobre o reino de Deus. Existem as leis naturais, mas também existem as leis sobrenaturais. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu quero que o Senhor quer te ensinar algo poderoso. Existe o curso natural das coisas, mas o Senhor quer nos mostrar que Ele está acima dos cursos naturais das coisas. Deus quer nos levar a um novo nível. Ele quer nos levar a um novo nível. Eu sinto que há irmãos que precisam levantar um clamor e não podem aceitar passivelmente aquilo que eles estão vivendo. Precisam simplesmente levantar um clamor. Elas não vão parar: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não fizer algo. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não fizer algo. Enquanto o Senhor não se movimentar a meu favor. Pedro recebe a libertação sobrenatural. E sabe para onde que ele vai? Ele vai para a igreja. Ele vai para a casa de Maria, diz a palavra de Deus, mãe de João, também chamado Marcos. Onde muita gente se havia reunido e estava orando. Sabe o que eu acredito? Primeira coisa que eu acredito que eles estavam orando por Pedro. Eles estavam levantando um clamor. Pedro não estava orando para si. Ele estava dormindo, a palavra de Deus diz. Ele estava tranquilo. Pedro estava pronto para morrer. Ele não tinha medo. Mas não era a hora dele ainda. Oh, Deus. Não era a hora dele. Essa igreja estava orando por ele. Isso me ensina algumas coisas. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Quero que você entenda algo. Todos nós passamos por momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, tem hora que nós não sabemos o que fazer. É aí que você precisa de homens e mulheres de Deus que vão orar por você. Está comigo ou não? Pessoas que vão levantar um clamor pela sua vida. Que vão começar a buscar a Deus por você. Mas como que eles vão buscar a Deus por você se você não tem comunhão, se eles não te conhecem? Sabe, querido, igreja é muito mais do que assistir um culto. É muito mais do que ouvir uma palavra. Igreja é ter relacionamento. É as pessoas te conhecerem, você conhecer as pessoas. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos vencer sozinhos. Nós precisamos que alguém ore com a gente. Nós precisamos que alguém ministre sobre as nossas vidas. Precisamos que alguém fale aos nossos corações. Quando a gente passa por dificuldades. Quantas pessoas e quantos casamentos foram libertos? Simplesmente porque um homem ou uma mulher de Deus chegou lá e trouxe uma palavra. Trouxe uma direção. Tem famílias aqui na igreja que eu vi que elas foram libertas através do acompanhamento. E não é um acompanhamento de apenas uma palavra, mas é um acompanhamento constante, de oração, de busca, de intercessão. Nós não vamos deixar você, irmão, até que o Senhor te dê a vitória. Nós não vamos deixar você até que você viva o propósito de Deus na sua vida. Nós não vamos deixar você até que você levante a cabeça. Então Pedro estava nesse momento onde ele, por conta própria, ele não conseguia fazer. Mas sabe de uma coisa? Deus levantou uma igreja que orava por ele. Uma igreja que clamava, que amava Pedro, que foi abençoada por ele. Essa igreja levantou um clamor. E esse clamor fez com que Pedro saísse da cadeia. Quem é que intercede por você? Hoje, se você passar por dificuldades, quem vai orar por você? Quem são as pessoas que dão apoio à sua vida? Quem são aqueles que falam assim: cara, o irmão está passando por isso, eu quero orar por ele? Quem te conhece? Quem te ama o suficiente para não aceitar que você passe pelas coisas que você está passando? Mas a pergunta é, a quem você também ama, que você investiu na vida dessa pessoa? Para que quando você sabe que o seu irmão está passando por certas circunstâncias, você se levanta e vai orar por eles. É por isso que o relacionamento no reino de Deus é importante, porque o relacionamento faz com que nós levantemos amigos, pessoas que se preocupem conosco. Pedro tinha pessoas que se preocupavam com ele. Uma igreja que orava por ele, que levantou um clamor pela vida dele. Vocês estão comigo ou não? Tem coisas que nós estamos perdendo, que ele tem batalhas que nós estamos perdendo. Não é porque é o coração de Deus, é porque nós estamos sozinhos. Mas homens e mulheres de Deus vão se levantar, vão orar com você e falar: irmão, vem cá, vamos continuar essa caminhada.
vai fechar essa empresa, não. Suas finanças, seu casamento não vai acabar, não. Nós vamos levantar. Deus vai tirar você desse buraco. Deus vai tirar você desse poço. Deus vai fazer algo poderoso através da sua vida. Talvez a sua fé está enfraquecida pelas circunstâncias. Mas sabe, Deus quer levantar homens e mulheres ao seu redor que vão falar, não, vamos continuar. Deixa eu orar com você. Deixa eu perseverar. Pessoas que vão mudar a sorte. Pessoas que vão trazer uma palavra profética nova. Que vão trazer o resultado dos céus. Que vão trazer a visão dos céus sobre a sua vida. Quantos querem isso? Diga amém.